Bem-vindos à nossa primeira videoaula sobre programação. Então, nesta aula nós vamos ver tipos de dados e variáveis. Para os estudantes do Instituto Foco, tem lá na plataforma um documento que faz aquilo que é a introdução à programação. Então, nesse caso, um computador, ou em programação, vamos trabalhar com dados. Nesse caso, vamos representar itens do nosso mundo como se fossem dados. Esses itens podem ser números, podem ser textos, podem ser caracteres especiais, palavras e assim em diante. Então, como vem, as linguagens de programação implementam formas de representar e manipular esses dados que podem ser classificados em dois grandes grupos. Quer dizer, temos dois grandes grupos de dados, de tipos de dados. São dados tipos primitivos e não primitivos. Onde os primitivos são os tipos básicos que devem ser implementados por todas as linguagens de programação. Nesse caso, estamos a falar de números reais, números inteiros, booleanos, caracteres e strings. Depois vamos ter tipos de dados não primitivos. Aqui estamos a falar de vetores, matrizes, classes, enumerações, assim em diante. Esses tipos de dados não primitivos costumam ser estruturas de dados mais complexas do que os tipos de dados primitivos. Olhando aqui para aquilo que é a nossa definição sobre tipos de dados. Um tipo de dado caracteriza um conjunto de valor determinado à natureza. A natureza, o tamanho, a representação e a faixa de representação. Para dizer o quê? Um dado tem uma natureza, ele tem um tamanho, e vai ter também uma representação. Por exemplo, vamos falar de um número. Um número tem uma natureza, tem um tamanho, tem uma forma de ser representado e também tem uma faixa de representação. E uma outra coisa que um número tem é um tipo. Além de tipos de dados, temos tipos de números. Vamos ver um pouco mais adiante. O tamanho, nesse caso, pode ser medido em bytes, como estamos a falar de computação, então os dados podem ser medidos em bytes, bits, assim em diante. Então, seguindo, tipos de dados. De lembrar que aqui vamos tratar dos tipos primitivos. O primeiro tipo, vamos falar dele, é o tipo inteiro. Nesse caso, estamos a falar de números inteiros, que podem ser negativos, positivos ou nulos. Temos aqui no nosso exemplo, temos o 5, temos o menos 6, temos o 10, temos o 0. Esses são tipos de dados inteiros. Temos o tipo real, que é um tipo de dado que geralmente possui uma casa decimal. E essa casa decimal é representada por um ponto e não por vírgula. Muita atenção quanto a isso. Então, temos aqui no exemplo 1.7. É um tipo de dado real. 6.999 é um tipo de dado real. 0.96 é um tipo de dado real. Depois temos aqui os tipos booleanos ou lógicos. É aquela informação que apenas pode receber dois valores. Nesse caso, pode ser o valor verdadeiro ou o valor falso. Por exemplo, aprovado e reprovado. Só temos esses dois. Não existe um pouco reprovado ou um pouco aprovado. Ou está aprovado ou está reprovado. 1 ou 0. Então, são tipos de dados lógicos. E temos aqui o caractere, que não está vermelho, mas devia estar aqui o caractere, que é uma informação composta por um conjunto de caracteres alfanuméricos. Geralmente, esses são acompanhados por um apóstrofo ou por aspas. Então, temos ali o caso do ABC, entre aspas. Esse é um tipo de dado caractere. Temos ali o cifrão, o 5 e o ponto de afirmação. É um tipo de dado caractere. Temos ali o AD30. É um tipo de dado caractere. E por fim, vamos ter aqui o string, que não é um tipo de dado primitivo, mas sim um derivado. Nesse caso, vamos falar de conjunto de caracteres, o tipo que falamos anterior. Quando já temos um conjunto que, por exemplo, podem formar um texto, uma frase, uma palavra, aí já estamos falando que é de string. Um nome, constituído como um string. Um texto, por exemplo, um livro, uma senha, podemos ter lá como um string. Ok, agora vamos ao ponto muitíssimo importante no que diz respeito à programação, que são, nesse caso, as variáveis. Uma variável não passa de um espaço
né, na memória do computador, onde nós vamos armazenar o que? Dados. Né? Não, temos aqui do lado um exemplo, né? Temos 3 gavetas. Né? Vamos imaginar que essas gavetas sejam espaços na memória do nosso computador. Então, para cada gaveta, nós vamos ter lá um tipo de item. Por exemplo, a gaveta 1 temos lá uma camiseta. A gaveta 2 temos uma meia. A gaveta 3 temos um short. Nesse caso, o que seria? A questão short é tudo roupa, mas temos um short, temos uma meia, temos uma camiseta. Nesse caso, seriam que os tipos. Aqui estilo falamos dele. Um número precisa ser guardado numa variável, mas um número tem um tipo, pode ser inteiro, pode ser real. Um texto, né? Uma letra qualquer, ou nesse caso, todos os dados precisamos guardar eles dentro de uma variável. Né? Se você vai criar um programa ou um algoritmo, né, que vai registrar o nome da pessoa, tem que guardar aquele nome dentro de uma variável. Não. Vamos aqui à declaração de variáveis. Né? Nesse caso, declarar uma variável significa informar o computador para que se reserve um espaço na memória para um determinado tipo de dado. Né? Esse tipo de dado pode ser identificado por um nome. Por exemplo, vou criar um programa que faz registro de pessoas, faz cadastro de pessoas. Então, podemos guardar lá nome, apelido, data de nascimento. Como é que vamos chamar nossas variáveis? Podemos chamar a variável de nome, vai guardar o nome da pessoa, apelido, vai guardar o apelido da pessoa, data de nascimento, e assim em diante. E todas essas variáveis têm o que? Tem um tipo. A altura, né? Posso ter uma variável guardar a altura, né? Não vai ser um tipo de uma variável do nome. Então, basicamente, nós temos essas regras para a declaração de nomes de variáveis. Então, primeiro, né, é que devem sempre iniciar com letras e jamais usar o que? Números ou caracteres especiais. Essa é a primeira regra. Então, não pode ter você pode ter nome 1. Vamos poder guardar muitos nomes. Aqui tem várias variáveis com o mesmo nome. Nome 1 não deve ser mais, não pode ser um nome. Deve iniciar sempre com letra minúscula. É uma questão de convenção. Não pode duplicar nomes de variáveis. Isso é lógico. Eu não posso ter uma variável chamada nome num ponto e no mesmo algoritmo ter uma outra variável também chamada nome. Aí pode ter confusão. Na hora de chamar a variável, ela pode ir pegar um dado que não é o que eu quero. Não pode utilizar espaço caso o nome composto. Vamos supor uma variável nome completo. Eu tenho que escrever nome completo tudo junto. Caso, né, queira separar, eu posso colocar lá o que é o sinal de subtraço. Né? Nome, traço, depois completo. Não pode colocar nome, espaço completo. Né? Não utilizar a palavra reservada da linguagem de programação. Aí vai depender da linguagem de programação. Toda linguagem de programação tem palavras reservadas. Né? O print, por exemplo, é uma palavra reservada. Né? O if é uma palavra reservada. Então, não vamos usar palavras reservadas para guardar o que? Nomes. Então, ao declarar o nome, devemos sempre colocar lá o nome e o tipo. Sempre uma variável vai ter o tipo. Então, se eu quero guardar um texto, eu vou dizer, eu quero guardar um nome do tipo caractere, tipo string. Né? A altura do tipo real. Sempre devemos especificar o tipo. Então, senhores, essa foi a nossa pequena aula e até a próxima.